Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com vocês para nós falarmos um pouquinho sobre a atividade do mapa mental para a equipe que vai trabalhar com a temática Guerra Fria. O que eu quero falar com vocês? Primeiro, dar alguns elementos centrais, né? Vocês estão acompanhando aí na tela, né? Uma divisão aí do que foi o período da Guerra Fria, né? Ou esse mundo considerado mundo bipolar durante o período da Guerra Fria. E eu quero falar com você alguns elementos que eu considero centrais que devam fazer parte do mapa mental de vocês. É óbvio que outros elementos podem e devem estar aí, mas estes são alguns elementos centrais. Primeiro, eu colocaria no mapa mental de vocês a Conferência de Yalta, ou a Conferência de Crimeia, de 1945, né? Que é a que assegura o fim da guerra e vai acabar criando as zonas de influência entre Rússia e Estados Unidos, né? Assim como a Conferência de Potsdam, né, de 45, que também vai dividir a Alemanha, né, nas zonas de influência, né, nas 4 zonas, e vai traçar os elementos para impedir a volta do nazismo. Não menos importante, o Plano Marshall, né, de 47, a organização da Comecon, né, que é o auxílio da União Soviética para o leste europeu, né? E a gente vai lembrar que esse auxílio não é exatamente como o Plano Marshall, né? Muito mais um auxílio armamentista, né? A Cominform, né? Que é a organização dos partidos comunistas, né? Organizada a partir de 47, e características fundamentais que tem esse período conhecido como Guerra Fria, né? A oposição que vai estar, né, principalmente as duas grandes potências, Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro, né? E aí, claro, os Estados Unidos organizado através de uma organização maior chamada OTAN e a União Soviética organizado a partir do Pacto de Varsóvia, né, que são esses países que não fazem parte da União Soviética, mas que militar e ideologicamente se aproximam da União Soviética. Vamos falar um pouquinho sobre a função da CIA e da KGB, a oposição entre capitalismo e socialismo, né, entre economia capitalista, economia de mercado e socialismo, né? Tem que, claro, explicar isso dentro de um contexto bipolar, né? Tudo que eu estou falando é tudo dentro de uma perspectiva de um mundo bipolar, OTAN versus Pacto de Varsóvia, Estados Unidos versus União Soviética, CIA versus KGB, capitalismo versus socialismo, né? E isso, é claro, vai levar a uma disputa pelo poder, e essa disputa pelo poder, no caso da Guerra Fria, ela vai se traduzir por uma guerra armamentista, né? Ou uma corrida armamentista, perdão, né? E principalmente envolvendo armas nucleares. Ela também vai se materializar através da corrida espacial, né? Então, tanto Rússia como Estados Unidos vão desenvolver uma tecnologia voltada para a conquista do espaço, né? Num primeiro momento, essa conquista do espaço está muito mais ligada, relacionada a uma conquista da melhoria das telecomunicações, né? E depois vai se ampliar para um domínio espacial mesmo, né? Inclusive com repercussões do ponto de vista da espionagem, etc. Né? Aí vocês têm que pensar também, né? Os conflitos envolvendo, né, as duas grandes potências, ou pelo menos aqueles conflitos que tiveram grande destaque e que estão perifericamente relacionados à Guerra Fria, né? O mais conhecido, aquele que tem mais implicação, né, a Guerra dos Mísseis, né, ou perdão, a crise dos mísseis em Cuba em 1962, que em 1962 teve uma repercussão relacionada à crise dos mísseis na Turquia, né, a instalação de uma base de mísseis na Turquia pelos Estados Unidos, né? Temos a guerra nas Coreias, a guerra do Vietnã, que pode ser citado e explicado. E aí alguns elementos a mais que vocês podem falar, né? 1974 tem o plano SALT, né, de diminuição de armas nucleares, da diminuição da construção de armas nucleares, né? A gente tem o período de 77 a 91, que é o período de recrudescimento, né? Se a gente tem até 1975, é um período onde
as relações Estados Unidos e União Soviética vão ser relações mais cordiais a partir de 77. Nós temos um recrudescimento disso, né? Nós temos sanções, nós temos o caso da invasão da União Soviética no Afeganistão, interferência na guerra de Angola, etc., né? E a partir do governo Reagan nos Estados Unidos, a gente começa a ter sanções contra a União Soviética, etc. E explicar um pouquinho de como vai se dar esse fim da União Soviética. Sem se aprofundar, lembrando que tem outro grupo que vai falar sobre isso, né? Sobre o fim da União Soviética, a nova ordem mundial. Tá certo? É só isso por hoje. Qualquer dúvida é só perguntar. Um abraço.